Atos 4. A gente novamente vou lendo o texto e comentando o texto, né, verso por verso. A gente está na história agora, no relato, quando da consequência da cura daquele homem aleijado, daquele homem coxo, desprovido de pés, a qual Pedro e João curam na entrada do templo, e a gente vai ver as consequências dessa cura e também do próprio sermão, né? Pedro começou a pregar, falou sobre Jesus Cristo e houve consequências. O verso 1 do capítulo 4 do livro de Atos diz o seguinte: E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Um ponto aqui importante: eles estavam falando ao povo, estavam pregando ao povo, e veio os sacerdotes, né? O capitão do templo e os saduceus. Quem eram os saduceus? Era um grupo religioso dentro do judaísmo que não cria na ressurreição dos mortos, que não cria em anjos, que não cria em demônios, que não cria nos profetas. Eles só criam nos primeiros 5 livros da Bíblia, os saduceus. Os fariseus tinham uma doutrina melhor. Os fariseus criam em todo o Antigo Testamento, em todas as afirmações do Antigo Testamento. Então os saduceus, eles eram um grupo muito fechado na Torá e só criam naquilo que Moisés escreveu, embora não tenham entendido o que Moisés escreveu. Eles é que vão falar para Jesus, tentaram dar aquela pegadinha em Jesus, né? Se uma mulher morrer sem filho, se um homem morrer não tendo filhos, sua mulher vai para seu irmão, e se este morrer, depois este morrer e este morrer, e os 7 morrerem, de quem que ela será a mulher na ressurreição? Uma pegadinha, né? Porque eles não criam na ressurreição, e Jesus fala, ó, vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus, porque Deus é Deus de vivos, citando o texto do Pentateuco. Então, é esse grupo. E esse grupo aqui teve uma atitude quando escutou a pregação dos apóstolos. O verso 2. Qual é a atitude? O que é que diz o texto? Doendo-se muito. Eles ficaram ressentidos, doeram-se. Essa palavra ela vai aparecer em Atos 16. Atos 16, 18. Para que todos achem. Atos 16, 18, diz o seguinte: E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E Paulo, perturbado, a mesma palavra, eles ficaram perturbados, doendo-se. E é interessante, quando nós fazemos algo para o Senhor, quando nós fazemos algo para Deus, quando nós pregamos ao Senhor, é muito comum que pessoas se doam, pessoas fiquem perturbadas, pessoas fiquem chateadas. E aqui os sacerdotes ficaram chateados, ficaram perturbados, ficaram dodói, ficaram ressentidos, porque os apóstolos estavam pregando. A questão é, por que os sacerdotes não estavam pregando então o que eles achavam correto ao povo? Por que eles não estavam fazendo então aquilo que eles achavam que deveriam fazer? Eles ficaram ressentidos quando viram outra pessoa fazer. Só que a gente observa aqui que eles ficaram ressentidos porque ensinassem o povo e anunciassem Jesus e a ressurreição dos mortos. Então eles ficaram muito perturbados com isso, ressentidos. E qual foi a consequência disso? Verso 3. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Já algo muito questionável, sem chance de defesa. Já colocaram Pedro e João na prisão. E aqui no verso 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Chegou o número desses homens a quase 5.000. A gente vê esses números em Atos, fica impressionado, e são grandes mesmo. Mas é possível que tivesse milhões de pessoas em Jerusalém, porque era a festa de Pentecostes. Então, no âmbito de milhões de pessoas, 3.000 creem num momento, 5.000 creem em outro, mas não eram todos habitantes de Jerusalém. Eram muitas vezes pessoas que vieram de fora. Tanto é que vai gerar um problema em Atos capítulo 6, a questão das viúvas dos judeus de fala grega com os judeus de fala hebraica. Mas olha que coisa interessante aqui. Quantas pessoas aqui é relatado que o número chegou? 5.000. Elas foram alimentadas. Por quantos homens? Por 2 homens. Na minha opinião, aqui é um eco da multiplicação, onde 2 peixes, no caso aqui 2 pescadores, alimentam uma multidão de 5.000 homens. Né? Então a gente vê aqui Deus novamente fazendo, porque é um milagre. Eu sempre imagino a dificuldade que era pregar para quantidade de gente sem microfone.
né? É muito provável que eles falassem e pessoas repetissem, né? Para que fosse chegando até a última pessoa e você tinha que contar com a fidelidade daquele que repetisse. E a gente vê aqui que mesmo sem tantos equipamentos, sem tanta sofisticação, ainda assim o Senhor fez a obra aqui e o número chegou a quase 5.000. Agora, se você observar o livro de Atos, muitas vezes ele fala de quantas pessoas se converteram e que a multidão cresceu, o número de discípulos. Por quê? Porque a igreja cristã sim tem uma preocupação com o crescimento e com o número. O livro de Atos ele não tem numerofobia, ele não tem medo do crescimento. Ele fala várias vezes, e multiplicando-se o número de discípulos, e multiplicando o número de discípulos. Por quê? Se entendemos que Deus tem um sentimento salvífico para com todas as pessoas, é natural então que nos alegremos quando o grupo cristão cresce. Se não fosse importante o crescimento numérico, ele não é tudo, mas ele é importante, Atos não ficaria relatando várias vezes a quantidade de pessoas convertidas. Quando Lucas relata isso, ele está entendendo isso como uma vitória da igreja sobre as trevas, pessoas se convertendo, e o número chegou desses homens a quase 5.000. E como Lucas escreveu inspirado pelo Espírito Santo, quem é que está relatando a nós, igreja, hoje? É o próprio Espírito Santo. E a gente então observa aqui que a igreja aqui, com o poder do Espírito Santo, ela cresce. Ela chegou ao número de quase 5.000 homens, sem tática de marketing, sem nada disso. Não que você não possa usar, mas o que vai atrair as pessoas é a pregação bíblica e o poder do Espírito Santo mediante uma vida de oração da própria igreja local. Porque é isso que ocorreu em Atos. Né? Então aqui a gente vê uma vitória, apesar da prisão dos apóstolos. E é interessante. Eles foram presos, o que poderia acontecer? Aqueles 5.000 sair correndo, não mais querer nada. Né? Aqueles 5.000. E o que acontece hoje com muitas das conversões modernas? A pessoa se converte, aí acontece uma coisa na vida dela, na semana ela já não vai mais na igreja. Porque eu me converti, deu errado. Aqui eles se converteram, os caras que pregaram para eles foram presos. E eles continuaram firmes na fé. A gente vê aqui a diferença de uma verdadeira conversão para um convencimento apenas intelectual. E o texto vai continuar no versículo 5, dizendo o que acontece então no dia seguinte. Então eles pregaram durante o dia, foram presos à noite. Muitos se converteram. E agora vai ter uma reunião dos religiosos do Sinédrio em Israel. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. Todas as pessoas aqui versadas na lei do Senhor. Os principais, os chefes, os anciãos, os presbíteros de Jerusalém, né, e os escribas, aqueles que tinham que copiar as escrituras. Logo, eles conheciam muito bem as escrituras. Essas pessoas não enxergaram que Jesus era o Messias. Não viram que Jesus era o Messias. E quem estava ali entre eles? E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Existe uma crítica muito grande à igreja moderna, por parte de alguns evangélicos, até pessoal de fora, geralmente pessoal de fora, que tem muita gente ruim comandando as igrejas. Eles falam que tem muita gente ruim, gente má, no meio cristão. Eles falam isso. É verdade. Porém, a gente observa aqui que a igreja cristã nasceu sendo perseguida por aqueles que deveriam ser os representantes de Deus. E isso não fez com que aqueles irmãos abandonassem a igreja. Não fez com que aqueles irmãos virassem ateus. Não fez com que aqueles irmãos deixassem de servir a Deus. Toda essa crítica é só uma capa, é uma desculpa para pessoas que não querem servir a Deus. É só o que é. Uma desculpa, eu não vou na igreja porque isso, não vou na igreja porque aquilo, não vou na igreja porque aquilo outro. Sabe, eu não vou comemorar o Dia dos Pais porque existem, o meu não, mas existem pais ruins no mundo. É isso que eles estão dizendo. Né? Eu não vou trabalhar porque existem trabalhos que são opressores. Não, eu não concordo com a política de gasto de energia da Celeste, não vou usar luz. O que elas fazem? Simplesmente desculpa. No grupo de 12 apóstolos tinham Judas. Então a gente observa aqui que a nata da religião judaica, daquela época, era contrária à fé, era opressora e prendia pessoas. E ainda assim o povo se convertia, porque o povo não usava de desculpa. Então o que acontece hoje, muitas vezes, as críticas que se fazem ao meu evangelho, que se tem, é uma desculpa das pessoas para não
a viverem a fé cristã porque querem viver suas próprias vidas. É só isso, nada além disso. Né? É somente isso. Né? Agora, eles estão aqui reunidos, né, e todos os parentes do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eles perguntaram, e quem responde é Pedro, o mesmo que fala o seguinte para uma empregada, quando ela fala: teu jeito de falar te denuncia, tu não estavas com Galileu? E Pedro fala: não o conheço. Agora, isso ali no pátio com uma empregada. Agora, no meio do templo aqui, do Sinédrio, o sumo sacerdote, todo mundo importante. Pedro está no lugar que Jesus estava há um mês e pouco atrás. Pedro é perguntado: quem te deu direito e poder de fazer essas coisas? Tipo, de curar aquele homem. O que Pedro responde? Ninguém, sei lá. O que Pedro fala? Então, Pedro, cheio do quê? Do Espírito Santo, lhes disse. Isso é importante a gente frisar. A covardia de Pedro se deu porque ele não estava pleno do Espírito Santo. Quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, o que nos resta é covardia. O que nos resta é uma vida sem a pregação do Evangelho. O que nos resta é uma vida sem o serviço do Reino de Deus. O que nos resta é uma vida de apatia espiritual, de ser infrutífero no trabalho cristão. Agora, Pedro aqui, ele foi cheio do Espírito Santo, né? Atos 2, a gente verifica isso. Ele prega o Evangelho ali no meio do templo, e ele, diante do sacerdote, ele está corajoso. Ele fala: principais do povo e vós, anciãos de Israel. E aqui Pedro, e lembremos aqui, você imagina um pescador ali da Vila de Ganchos sendo interrogado pelos maiores teólogos do Brasil. Não há chance desse pescador ter chance de argumentar, a menos que esse pescador seja cheio do Espírito Santo. A gente tem aqui os maiores teólogos de Israel e Pedro, um pescador iletrado. E olha a maneira que Pedro vai se dirigir a eles. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, ele já começa quebrando a argumentação dele. Já que estamos sendo interrogados porque fizemos o bem a alguém, porque curamos alguém, ele já começa uma argumentação, e o Espírito Santo ele é muito perspicaz, ele é muito inteligente. Ele começa uma argumentação já aqui nesse local, dizendo que vocês estão nos interrogando porque nós curamos uma pessoa. O que não faz o menor sentido. Ele já começa dessa maneira. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício a um homem enfermo e de modo como foi curado. Ali em Atos, capítulo 4, versículo 9. Né? Aí ele fala no verso 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno. Qual foi a pergunta do verso 7? Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Aí ele fala, já que vocês querem saber por que nós curamos esse homem, então seja conhecimento de todos. Olha a coragem de um pescador diante de vários teólogos. Né? A argumentação é por isso que Jesus fala assim: olha, quando vocês forem presos, perseguidos e levados à presença de reis, governadores, o Espírito Santo falará por vocês. Aqui não é uma promessa que você não tem que estudar o texto para pregar, como algumas seitas fazem. Não, Deus vai vir um anjo, né? E tem aquela piada, né? Tem uma determinada igreja que você não pode estudar o texto. Você tem que chegar lá e na hora Deus te dá. Aí o cara abriu na parte que tem o Novo Testamento, Antigo Testamento, aquela parte em branco. Ele abriu ali. Aí falou: irmãos, hoje Deus não quer falar hoje. Não, porque não tinha nada escrito. Não é para você não estudar o texto. Aqui é no momento que você é preso. E Deus, o Espírito Santo vai te iluminar o que fala. A mesma coisa no evangelismo. A gente tem um roteiro para quando sai para evangelizar. Só que vai ter momentos que aquele roteiro não vai servir de nada. Aí quem que vai dar a iluminação necessária? O momento que você está falando, você é redarguido por um ímpio, por alguém, e parece que você fala palavras de sabedoria naquele momento que você não conseguiria repetir. E a pessoa não tem o que falar. Não interessa quão inteligente ela seja, porque é a ação do Espírito Santo. A gente combate, não pode ter dois extremos. Achar que tudo é uma ação miraculosa, como algumas
vertentes fazem, outra achar que o Espírito Santo não age. E aqui, Pedro, cheio do Espírito Santo, no verso 10 fala: em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem, olha a coragem, aquele a quem vós crucificastes, e quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está ação diante de vós. Aqui uns pontos aqui. Ele afirma o seguinte, que vocês crucificaram, era um fato, não é? Não podiam negar. Mas ele afirma outra coisa, a quem Deus ressuscitou. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, sabe o que esses homens falariam? Peraí, Pedro, nós o matamos, mas ele não ressuscitou. O corpo dele está lá ainda. Ou poderiam falar: Pedro, vocês roubaram o corpo. Pedro, cachorros selvagens comeram o corpo, até os ossos, e deixaram a roupa do ladinho. Tem uma teoria que fala que cachorros selvagens comeram o corpo de Jesus, né, e deixaram a roupa dobrada, né, os cachorros muito educados, né? Mas ele falou, e ressuscitou. O que os judeus fazem? Cala a boca, não fala. O silêncio dos judeus é uma grande prova da ressurreição de Jesus. Porque fala, está tudo acontecendo ali, naquele ambiente, Jerusalém. Faz 40 dias, ó, vocês mataram Jesus, que curou esse homem, e Deus o ressuscitou. E os caras não falam nada. É em nome desse Jesus que esse está ação diante de vós. E aqui é interessante, no verso 11. O que Roma fala sobre a pedra? A igreja romana, papista, fala: quem é a pedra? Pedro. Quem Pedro diz que é a pedra? Verso 11. Então, vamos temar com Pedro? Se Pedro é a pedra, não é? E Pedro fala que a pedra é Jesus, então nós vamos temar com Pedro. Este é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. O sermão de Pedro é um sermão ofensivo. Vocês mataram, vocês prenderam, vocês rejeitaram os edificadores, aqueles que deveriam ler a Bíblia, ler a Torá, explicar ao povo e fazer com que o povo esperasse em seu coração o Messias. Vocês, os edificadores, vocês que rejeitaram a pedra. O sermão de Pedro é absolutamente ofensivo. Como um pescador fez isso? Só tem uma explicação, que é o verso 8. E Pedro cheio do Espírito Santo. Né? O sermão de Pedro, ele é fantástico. Né? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedro afirma que Jesus é a pedra e fala: a principal pedra que vocês rejeitaram é Jesus Cristo. A pedra que mantém todo o edifício de Deus. E ele está no templo, cheio de pedra, que seriam derrubadas alguns anos depois da lei. Fala: a principal pedra é Jesus, que vocês rejeitaram. E aqui ele vai o verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui tem algumas curiosidades nesse texto. Primeiro, a palavra outro, que aparece em primeiro lugar no versículo 12, não é a mesma palavra em grego que a palavra outro que aparece logo depois. São duas palavras diferentes. A palavra outro e nenhum outro é alos. E depois, e nenhum outro nome é héteros. E isso tem uma grande importância. Alos é alguém da mesma estirpe, da mesma categoria. O que Pedro está dizendo? Olha, não tem ninguém da mesma categoria de Jesus que possa salvar. Não tem ninguém. Aí poderia pensar, tudo bem, mas e se alguém mais baixinho que Jesus? Dá para fazer o serviço? Não, só Jesus é Deus. Só Jesus é o Senhor, mas não tem um ajudante que possa salvar, um héteros? Né? Alguém diferente, uma categoria diferente? Quem sabe um santo? Quem sabe um fundador de religião? Quem sabe um milagreiro? O que Pedro está dizendo? Não tem ninguém igual a Jesus, nem abaixo de Jesus que pode salvar. Tem ninguém. Aqui ele mostra a exclusividade do cristianismo. Nós afirmamos que só tem um único modo de ser salvo. Não tem outro modo de ser salvo. Não existe outra forma de ser salvo. Não tem, em nenhum momento. Ninguém no mundo, nem abaixo, não tem santo, não tem padroeiro, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem pastor, não tem padre. E não tem ninguém igual, não tem outro Deus. Jesus, Allah, Krishna. Não tem. Não existe. O cristianismo é exclusivista. Ou nós estamos certos ou estamos errados. Se estivermos certos, todas as religiões do mundo estão erradas. É muito simples. Não tem outra explicação. E nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual, o quê? Devamos ser salvos. Aqui tem uma afirmação de Pedro. Nós devemos o quê? Ser
salvos. Se devemos ser salvos é porque precisamos ser salvos. Ele está falando isso para quem? Para judeus religiosos que adoravam o único Deus de Israel, só que não adoravam Jesus. O que significa aqui? Que o ser humano só pode ser salvo e precisa ser salvo por Jesus Cristo, e que ninguém será salvo alheio a Jesus Cristo. Essa é a verdade desse texto. E é interessante que ele bate aqui no bom sentido, nos líderes religiosos. Vocês mataram Jesus. O sermão de Pedro não é um sermão que esconde o pecado. Vocês fizeram isso, mas vocês podem ser salvos. Por meio de quem? De Jesus. Todo sermão tem que levar a Jesus Cristo, né? E é isso que Pedro faz. O verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que os inimigos, aqui é maravilhoso. Eles viram a ousadia, porque é isso? Esse povo está... Que absurdo é isso? Ô Pedro e João, vocês estudaram com Gamaliel? Porque Paulo estudou com Gamaliel? Não. Vocês estudaram no Instituto Batista de Educação do Cobrasol? Não. Foi então no Seminário Batista do Sul, do Rio de Janeiro? Não. Então, como é que vocês sabem tudo isso? Quando fala que homens sem letras e indoutos, não é que eles eram analfabetos. É que eles não tinham educação formal religiosa, na Torá. Eles não tinham isso. Então, os inimigos ficaram o quê? Maravilhados com a ousadia, com o conhecimento. Falaram, vocês estavam com Jesus. Novamente, eles não afirmaram que Jesus não fez milagre e não afirmaram que Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos. Eles só não queriam receber Jesus. Porque assim, se você é o sumo sacerdote, você que faz a ligação do homem com Deus, e Deus vem, você perde o emprego. É muito simples, não é? E se Jesus é Deus e veio, aí você tem todo o sinédrio de Israel, mas Jesus escolheu aqueles 12 caras ali, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que perder o emprego todo mundo e seguir os 12 caras. A aceitação de Jesus Cristo, aqui, seria o equivalente a você abandonar todo o sistema religioso que te sustentava. Obviamente, eles não fizeram isso, né? Aquela coisa, eu estou numa igreja que eu sei que é antibíblica, eu vi a verdade da Bíblia, mas eu continuo. É o que eles fizeram, né? É o que eles fizeram. Não, mas eu conversei com uma pessoa, mas tal denominação, tal X igreja, ou X movimento. Eu falei, não, tem a teologia da prosperidade, que não dá. Mas ele não prega isso todo domingo. Eu falei, tudo bem, mas eu tenho um pedaço de pizza, e a cada pedaço ali tem um pouco de veneno, eu não quero esse pedaço de pizza. Eu quero uma pizza sem veneno. E isso é importante para a gente, porque a gente fala, aqueles homens não reconheceram Jesus. Às vezes a gente verifica o nosso erro, verifica uma coisa que é errada, que cremos ou que agimos, e mesmo assim continuamos. É o mesmo caso. Eles deveriam ter abandonado todo aquele sistema e falar, gente, Jesus cumpriu tudo isso aqui, vamos seguir o Senhor, e não fizeram. O verso 14, alguma dúvida até aqui? Não? Então, só uma aplicação aqui. Não existe desculpa, eu não entendo muito da Bíblia. Eu sou iletrado e indouto. Se você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te usa para falar do Evangelho. Eu não sei como eu sei que eu era cego, agora vejo. Vai ser assim, né? A nossa ousadia depende de ser cheio do Espírito Santo. Verso 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Aqui é interessante. Qual é a afirmação? Olha, vocês mataram Jesus. Podiam falar o contrário? Não. O Senhor ressuscitou Jesus dos mortos? Não podiam falar o contrário, porque de fato ocorreu e o túmulo está vazio. E nós curamos esse homem pelo poder do nome de Jesus. A gente podia falar o contrário? Não, porque estava olhando. Realmente. Como é que a gente aplica isso para a nossa vida? Muito simples. Cristo é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Cristo me salvou, me transformou. E você não mudou de vida. Sabe o que eles vão falar? Vão falar o contrário. Quem Jesus é esse? Que igreja é essa? Agora, se você mudou a sua vida completamente, você é uma nova pessoa, o que vão falar o contrário? Vão falar o quê? Eles vão ter que se calar diante do testemunho. Eles vão olhar, não vão concordar, não vão gostar, mas não posso falar. Realmente, aquele cara ali era terrível. Começou a ir na igreja, mudou. E eu não é para mim. Mas
não vou falar nada ao contrário. O problema é que nós não temos o poder para calá-los. E também para que eles vejam a obra de Deus. A gente fala que é um Cristo vivo, mas o Cristo vivo, então ele vive, ele transforma vidas. Quando aqueles que se opõem à fé cristã, que é aqui o contexto do capítulo 4, eles veem essas coisas, nada podem dizer o contrário. E aqui eles falam, nós não podemos falar nada. Tudo que Pedro falou é irrefutável. Não tem como falar. Todavia, verso 15, todavia, mandando-o sair para fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Tipo, não é, vamos nos converter, não. O que a gente vai fazer? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Aqui existe um mito evangélico. Se você for fiel ao Senhor, se você for crente no Senhor, cheio do Espírito Santo, todo mundo vai se converter quando ver você. Não. Aqui eles viram o milagre, entenderam o que estava falando, não tinham argumentação, e o que falaram? Nós não vamos. Vamos ver como é que a gente pode impedir. Mas não se converteram. Não se converteram. Né? Porque foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Aqui é interessante. Pedro e João fizeram tudo certinho, cheio do Espírito Santo. Pregaram o Evangelho, pessoas foram abençoadas. E eles tiveram prejuízo em seu corpo. A gente às vezes faz tudo certinho e ainda assim as coisas não ocorrem como gostaríamos. E a gente não sabe às vezes o motivo por que ocorrem, por que não ocorrem, mas o fato é que aqui você poderia imaginar, não, mas se Pedro de fato pregou o Evangelho corretamente, as pessoas ouviram o Evangelho corretamente, então não vai acontecer nada de ruim com Pedro e João. Não, pelo contrário, a gente vai ameaçar e vai dizer que eles não podem mais pregar. E chamando-os disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Aqui é importante. Ele estava irritado porque ele estava fazendo o quê? Não porque estava curando, mas porque estava curando e falando em nome de Jesus. O mundo, ele não fica bravo com a igreja quando nós fazemos obras de caridade. Não que nós não devamos fazê-la, devemos fazê-la. O mundo não se importa que nós venhamos a dar cesta básica, a ajudar os carentes, a criar orfanatos. O mundo só quer que a gente cale a boca. É só isso. Tem uma matéria que eu vi ontem, antes de ontem, o The Rock, Dwayne Johnson, o ator, né? Ele estava ajudando uma obra social do Angels Temple, que é o sede da Igreja do Evangelho Quadrangular dos Estados Unidos. Estava lá ajudando, poxa, que legal. Mas será que ele ficaria naquele templo, naquele momento, se o pastor estivesse pregando contra determinadas práticas erradas desse mundo moderno? A questão é que o mundo não liga se a gente ajuda as pessoas. Só liga se a gente ajuda as pessoas falando de Jesus. É assim que é. É dessa maneira que é. Né? Por isso que eles falam, eu quero que vocês não ensinem nem falem o nome de Jesus. E o verso 19, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram. E aqui, novamente, a argumentação muito correta. Julgai vós, botou a responsabilidade para eles. Se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aqui a argumentação de Pedro, cheio do Espírito Santo, é muito, muito correta. Ele fala para aqueles homens religiosos, tementes a Deus. O que é mais importante? Ouvir vocês ou ouvir a Deus? O que é mais importante? Nós não podemos deixar de falar do que temos, o quê? Visto e ouvido. O que temos visto e ouvido, isto é, nós vimos. Olha que coisa interessante, você está lá, você se converteu, Deus mudou a sua vida, Deus transforma o seu coração. Alguém fala, deixa de levar a igreja tão a sério, deixa de dar o seu dízimo, deixa de ir na igreja, deixa de orar, não precisa levar tão a sério. Você tem que falar, eu tenho que te ouvir e ouvir a Deus. Eu tenho que negar aquilo que Deus fez no meu coração, como Deus me transformou. Pegar a teologia e botar na experiência. Porque é isso que Pedro fala, olha, eu ouvi, eu não posso deixar de falar o que eu vi. Isso é impossível fazer. Eu tenho que fazer isso. Né? Não podemos deixar. Mas qual foi a razão dos judeus? Mas eles ainda os ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir. Por causa do povo. Porque todos glorificaram a Deus pelo que aconteceram.
ficaram com medo do povo. A gente fez um milagre, 5.000 se converteram. Vai que esses 5.000 percam a cabeça e querem invadir aqui. Né? O que eles fazem? Então deixa aí. Pois tinha mais de 40 anos o homem a quem se operara aquele milagre de saúde. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes e anciãos. E, ouvindo eles isso, aqui a gente vai ter uma aula de oração da igreja primitiva, unânimes levantaram a voz e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui eles estão relembrando feitos do Senhor no passado com as Escrituras. Como nós oramos pouco as Escrituras. Como nós, evangélicos, batistas, oramos pouco usando termos bíblicos. A gente prefere termos mais modernos, como receba, declara, mas usando pouco termos bíblicos. Ó Senhor, age na minha vida como o Senhor agiu em Israel, como o Senhor fez em Jerusalém, como o Senhor agiu no teu povo. E aqui eles estão orando e citando textos bíblicos, estão orando os salmos, estão orando as Escrituras. Como nós oramos pouco, a gente acha que às vezes o coração cheio do poder é uma oração que a pessoa fica chupando cana. Não, oração bíblica, orando as Escrituras e aplicando a Jesus, porque as Escrituras falam de Jesus, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, e que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Aqui a gente vai dar um parênteses breve, porque o tempo já está quase dando. Viu, Deus determinou que Pilatos fizesse isso. Ali no capítulo 2 de Atos, verso 23, a gente viu já quando a gente passou por ele, diz o seguinte: a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de justo. O determinado conselho é que Jesus deveria morrer. A presciência é que Deus sabia em qual momento da história mandaria Jesus e o que aconteceria se o mandasse naquele momento, que era um momento extremamente ímpio. E o que os homens fariam com Jesus? São duas coisas distintas. Determinado conselho, Jesus tem que morrer. Mas tem que ser cuspido, tem que ser bufeteado, tem que ser tirado da sua sorte? Não, isso Deus previu que aconteceria, presciência. Tanto é que ali em Mateus 27, 19, Mateus 27, 19, tem um dado interessante. Deixa eu ver aqui que o frio faz minha mão ficar escorregadia. Diz o seguinte, verso 19, Mateus 27. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque no sonho sofri muito por causa dele. Quem fez aquela ímpia ter aquele sonho para que Pilatos não se metesse nisso? Foi Deus. Tanto é que em 1 Coríntios 2,8, vamos abrir. Agora, Deus pega essa maldade daqueles homens e Deus usa a seu favor. 1 Coríntios 2,8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. O fato é que, se Cristo deveria morrer, mas não precisaria morrer pelas mãos de Pôncio Pilatos. Mas Deus sabia que aconteceria, mas Pilatos agiu livremente. Continuando o texto, alguma dúvida sobre isso? Ok? Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças. Eles falam a palavra de Deus, oram a palavra de Deus e agora dizem: agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Não é, Senhor, eu quero que o Senhor esmague a cabeça deles, né? E eu quero que o Senhor pare com isso e nos dê o poder terreno. Não, Senhor, olha para as suas ameaças. Vê o que eles estão fazendo com a gente. Mas enquanto o Senhor vê, que o Senhor nos dê ousadia para falar a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Age, Senhor, enquanto eles nos ameaçam. Nos dê ousadia. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e compraram camisas do esmilinguido e foram à marcha para Jesus. Não
E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Então, por isso que Pedro, no verso 13, está cheio de ousadia, porque no verso 8 está cheio do Espírito Santo. Aquele enchimento que deu em Pedro e João, ele se alastrou pela igreja. E a igreja foi cheia do Espírito Santo e pregou o evangelho com ousadia. Amém? Que a gente possa ter a mesma ousadia diante das adversidades que esses irmãos tiveram. A questão não é o seu conhecimento intelectual, que é importante, mas não é tudo. É se você está cheio ou não do Espírito Santo. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e porque ela nos mostra, Deus, o que precisamos desesperadamente é o enchimento do Teu Espírito para o cumprimento da missão e da Tua obra, Senhor. Fica com a primeira Igreja Batista em Governador Celso Ramos. Abençoe o Teu povo que aqui está, Deus. Abençoa aqueles que chegarão logo mais para o culto, Pai. Enfim, Senhor, que toda a Tua igreja tenha a ousadia de pregar o Teu Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.